noite a todos, sejam bem-vindos. Para começar a conferência, eu gostaria de iniciar com uma frase do político Harvey Milk, que é assim: direitos são concedidos apenas àqueles que fazem suas vozes serem ouvidas. É com essa frase que começamos a terceira edição da LGBT Conference. Uma edição feita com responsabilidade e pensada para que, antes de tudo, seja democrática e acessível. Hoje estamos aqui com mais de 300 inscritos. Estamos fazendo a nossa voz ser ouvida, a voz da nossa comunidade. Comunidade, palavra que vem do latim communitas, que por sua vez vem de communis, que significa partilhar algo em comum. Nós partilhamos a nossa dor, os nossos medos e anseios, mas partilhamos algo único: o desejo de viver e sobreviver e nos fazer presentes em uma sociedade que insiste em nos apagar e silenciar. O que acontece aqui, hoje, é um símbolo do nosso empenho, amor e força de vontade. Nos menosprezam, agridem e nos matam todos os dias, mas não iremos ceder. Nós estamos aqui e viemos para ficar. Sejam todos, todas e todes bem-vindos à LGBT Conference. Como diria minha mãe, nessa vida nada se faz sozinho. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, o Hard Rock Café Gramado, o Nene Restaurante, o Chocolate Gramadense e o Grupo de Comunicação Acontece, bem como aos nossos apoiadores: a Luísa Volpato, psicóloga neonatal, a Fabiana Costa, assessora em Relações Públicas, a Adriana Próspero, terapeuta alquímica, e a Finca Moreno Próspero, por fazer desta conferência uma realidade. Para otimizar o tempo, Para otimizar o tempo dos nossos palestrantes, as perguntas deverão ser feitas na caixa de perguntas e respostas do próprio Zoom, aquela caixinha com um Q e um A logo abaixo da tela, as quais serão respondidas logo após o término das palestras nos stories da LGBT Conference. Então, por favor, depois que acabarem as palestras, vocês corram para o Instagram da conferência, que lá os palestrantes vão ter respondido já todas as perguntas de vocês. Damos início às exposições com a fala da militante pelos direitos LGBTQIA+, feminista e antirracista, técnica em enfermagem, com experiência na área da saúde mental e atuante da luta antimanicomial. Nossa convidada, Júlia Helena, com o tema: o movimento LGBT como um espelho de uma sociedade patriarcal. Seja bem-vinda, Júlia Helena, e todos tenham uma ótima conferência. Olá, tudo certo? Me ouvindo, me vendo, todo mundo? Sim, então tá bom. Boa noite, gente. Eu sou a Júlia Helena. Eu sou técnica em enfermagem. Aqui na minha cidade faço uma atuação na militância pelos direitos LGBTQI+, pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos, e também sou da luta antimanicomial aqui na minha cidade. Tenho uma experiência trabalhando com saúde mental, né? Então faço uma militância pelo SUS, pela antimanicômio, né? E hoje fui chamada aqui pelos meninos, agradeço imensamente já, para representar a força sapatão desse rolê. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre os reflexos do patriarcado e do machismo e da opressão às mulheres dentro do movimento LGBT e de como isso se traduz em uma lesbofobia, né, de fora e de dentro do movimento. Então, Gabriel, pode começar o meu slide. Bom, então vamos começar. Como eu já disse, né, os meninos me chamaram para fazer uma fala aqui de introdução, representando especificamente as mulheres lésbicas, né? E eu acho que enquanto mulheres e enquanto mulheres lésbicas, mesmo dentro do movimento LGBT, a gente tem muito a evoluir, né,
no abraço às nossas pautas e nas pessoas compreendendo as mulheres lésbicas especificamente, como todas as suas particularidades, né? Ser mulher, ser LGBT já é um caminho muito difícil e a gente acho que perpassa por várias questões mesmo de dentro do movimento, né? E aí o que eu quero explanar aqui para vocês é fazer uma ligação com o patriarcado, com o machismo e como isso reflete em toda a lesbofobia e machismo e etc. que a gente sofre, mesmo tanto dentro da comunidade LGBT como fora, né? Gabriel, pode passar o slide. Bom, o meu primeiro slide, eu coloquei o título de Machismo versus Lesbofobia. Quando a gente pensa em opressão sexual da mulher, quando a gente está falando de lesbianidade, a gente está falando de sexualidade, né? Quando a gente pensa da origem da opressão contra a mulher, lá nos primórdios da sociedade, né? Quando o filósofo Engels, que eu vou citar aqui no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele fala que a origem da opressão na mulher é baseada na sexualidade da mulher ser usada única e exclusivamente para reprodução e para o consumo masculino. Ou seja, lá no começo da formação de núcleo de família e Estado, né, das sociedades, a mulher tinha um papel que era ficar em casa e a sexualidade dela era usada só em prol da reprodução, né? Para o consumo masculino, para manter o homem ia trabalhar, a mulher dava origem ao herdeiro do homem e assim a família se perpetua, né? A sexualidade feminina era usada única e exclusivamente para o consumo masculino e para a reprodução, né? Nesse começo, nesse início, né, que a gente já percebe que a falta do homem, ela basicamente não existe, né? Não existe uma sexualidade feminina sem homem, a sexualidade é só para procriar, para reprodução. Então, aí a gente já encontra um embate muito forte com a sexualidade das mulheres lésbicas, né? Que não é uma sexualidade voltada para a reprodução, né? Para o coito com o homem, para o sexo de fato com o homem, né? A sexualidade entre duas mulheres é voltada exclusivamente para as duas mulheres ou mais, tanto faz. E não tem nada de homem dentro, né? Uma relação lésbica é uma relação entre duas mulheres. É uma relação que não visa só a reprodução, que não pensa numa sexualidade para consumo masculino. Então, a falta do homem dentro de um relacionamento, a falta eu digo entre aspas, porque a gente sabe que não é falta, não existe ponto final. Mas perante a sociedade, né, a falta do homem, ela já gera um preconceito, uma estranheza enorme, né? Desde os primórdios da noção de sociedade. Pode mudar. Bom, falando do movimento LGBTQI+, versus lesbofobia. Quando a gente fala de opressão às mulheres e opressão às mulheres lésbicas, acho que dentro do movimento LGBT, a gente tem, LGBTQI+, a gente tem muito o que discutir ainda, né, sobre lesbofobia e sobre o lugar que as mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres lésbicas ocupam, né, dentro do movimento. Então, a gente tem um movimento formado por todas essas siglas, mas eu coloquei ali um tópico que chama The Big G. Eu não quero que ninguém se sinta ofendido, eu quero que seja só uma provocação, né? O The Big G, que é o grande G da sigla LGBT, né? O que eu quero dizer com isso? Que dentro do nosso movimento, nós temos homens brancos, gays, que em sua maioria, dentro dos espaços, dentro dos coletivos, são as pessoas que têm a facilidade de colocar a cara lá para falar que é gay, para representar o movimento LGBT. Assim, o homem hétero, branco, ele é a pessoa da sociedade, ele é o estereótipo da sociedade já de alguém que é detentor do poder, né? E isso, o movimento LGBT, enquanto movimento social e político, ele não está excluído de reproduzir os preconceitos da sociedade de fora. Mesmo que nós sejamos um grupo de minorias, a gente tem o The Big G dentro, né? Que são os homens gays, eu chamo às vezes das Barbies, né?
porque eles são todos padrãozinho e tal, sem ofensa, só uma provocação para um debate saudável, que são as pessoas que têm, dentro do movimento, que são as pessoas que têm mais visibilidade, geralmente, né? São as pessoas que têm mais facilidade de ser um rosto, de se assumir, de falar, porque um homem branco já ocupa um lugar privilegiado na sociedade. E ser um homem branco gay e padrão, né, de beleza, não ser afeminado nem nada, te gera um privilégio dentro do movimento LGBT. Se a gente não abarcar todas as outras siglas e todas as outras particularidades, a gente não consegue construir um movimento justo, né? Porque é isso que a gente quer. A gente é um movimento político e social, né, de avanço de direitos e de conquistas para todas as siglas e todo o povo LGBT, mas dentro dos LGBTs nós temos diversas outras opressões, né, que se agravam mais ainda. É o que eu coloco aqui como interseccionalidade de opressões. A gente, falando enquanto lésbica e falando enquanto a lesbofobia que pode acontecer, né, dentro do movimento LGBT, é uma particularidade que deve ser respeitada e deve ser levada em conta no debate. A gente não é só LGBT, nós somos mulheres, por exemplo, né? Nós somos mulheres que sofremos, além de LGBTfobia, de lesbofobia, de transfobia, nós sofremos machismo. As mulheres cis, as mulheres trans, elas sofrem, além do fardo de ser LGBT, somos mulheres, né? Isso é uma pauta que precisa estar dentro do movimento LGBT, porque senão a gente não consegue abarcar todas as realidades, certo? Deixa eu respirar, beber água. Então, a partir do momento que a gente quer construir um movimento político e social que dê visibilidade e engloba tudo, a gente tem que considerar as particularidades. A gente tem que considerar que um gay, homem gay branco padrão, não sofre o mesmo preconceito de uma mulher lésbica negra. A gente tem que considerar que uma pessoa transexual não sofre o mesmo preconceito que o homem gay. A gente precisa levar todas essas particularidades para dentro do movimento, para assim a gente conseguir abarcar todas as realidades, né? Englobar todas as realidades e fazer essa disputa de pautas, de ideias para avanço dos nossos direitos, abarcando todas essas realidades das pessoas que estão envolvidas, né? Então, fica aqui uma reflexão e um pedido, né, para todos os espaços que as pessoas que estão vendo aqui, que ocupam, que levem em conta essa interseccionalidade de opressões das pessoas de dentro do movimento LGBT. Gabriel, pode mudar. Gente, se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa assim, vocês podem mandar e depois eu vou responder todas as perguntas. Bom, esse slide eu fiz mais focado na lesbofobia mesmo. Eu acho que é o slide que eu posso falar fazer uma troca de experiência, né? Mais do que falar sobre e tal, é fazer uma troca de experiência e falar da minha vida, né? Eu sou uma mulher lésbica casada com outra mulher, então a gente sabe o que a gente passa e acho que esse momento de fala de lesbofobia é mais eu passando uma experiência mesmo para vocês, para acumular debate, para gerar provocações e para as pessoas entenderem, né, como que isso afeta, né, as pessoas de fora, quem não está na nossa pele, quem não vive nossa realidade, entender os caminhos que perpassam a lesbofobia, né. Eu acho que um dos pilares, né, da lesbofobia, tanto de dentro e de fora do movimento LGBT, acho que na sociedade por um geral, é a performance de feminilidade. O que é? A performance de feminilidade é aquela performance de gênero que a gente conhece, de que mulheres vestem rosa, homens vestem azul, e aquela caixinha de gênero, que mulher é toda bonitinha, frágil, que precisa de alguém para cuidar, que usa vestido, salto, que passa maquiagem, isso como uma obrigação, sabe? Eu acho que a performance de feminilidade, quando ela é imposta para alguém, quando ela não é libertadora, ela é cruel. E isso acontece muito com as lésbicas e até com as mulheres héteros, né?
Porque a gente pode ver que se tiver uma mulher que é de cabelinho curto, que só usa camisa polo, que usa calça larga e sapatênis, ela vai ser chamada de sapatão, mesmo que ela não seja, né? E isso vai ter uma conotação negativa, né? E para as mulheres que são lésbicas e não performam essa feminilidade, fica muito essa ideia de ela quer ser um homem, ela tá querendo fazer o papel do homem, sempre tem isso, né? Porque parece que a nossa mulheridade é muito questionada se a gente não reproduz toda essa performance. Então, essa performance, quando ela vem em um aprisionamento, ela é terrível e ela oprime, ela é difícil, né? A realidade, eu acho que tem mulheres lésbicas que não performam feminilidade, que têm dificuldade no trabalho, na sua vida social, que já enfrentaram uns olhar meio torto, assim, só pelo físico, por como a pessoa se veste, só pra gente não seguir. A gente não, né? Porque eu acho que eu não me encaixo nesse padrão. Eu tô, inclusive, de rosa e maquiagem. Mas a minha esposa não performa nenhuma feminilidade, então eu sei bem de pertinho tudo que ela passa, né? E todo esse processo, né, de opressão pela performance da feminilidade perpassa pela fetichização, que é o segundo tópico que eu coloquei aqui. A fetichização que eu digo é que, como eu falei no começo, a sexualidade da mulher, historicamente, é feita para o consumo masculino. Quando a gente está falando de uma relação lésbica, o masculino não existe, né? Ele não existe dentro de uma relação lésbica. O consumo da sexualidade, ali, o ato sexual mesmo, ele está sendo entre duas mulheres e não está sendo em prol do prazer e da reprodução e de nada que diga respeito ao homem. Então, o que aconteceu no imaginário social no mundo, né? Uma grande influência para mim da fetichização é a indústria pornográfica, né? Que tem um papel assim terrivelmente importante no imaginário social que o mundo criou das mulheres lésbicas, né? Porque se você pesquisa no Google, mulher lésbica, casal lésbico, vai aparecer, a primeira coisa, infelizmente, vai ser pornografia. Porque até o nosso tipo de relação, que não é para o consumo masculino, que é entre duas mulheres, foi transformado pela indústria pornográfica e pelo machismo, pelos resquícios do patriarcado e tal, foi transformado em uma coisa para o prazer masculino. Então, quem que nunca estava na balada e passou o cara pedindo pra ficar com você e você fala, não, porque eu sou lésbica. A gente nem tinha que justificar, mas isso acontece, né? Bastante. E aí ele fala, então beija aí, tipo, como se fosse pro prazer dele, pra ele ver isso acontecendo, sabe? Como se isso fosse legal, a gente tivesse que provar alguma coisa, ou ele pudesse se aproveitar disso, mesmo que ele não vai ficar com a gente, tem que tirar algum proveito disso, sabe? Então, quando a nossa relação é fetichizada, ela é fetichizada porque ela não é para o consumo masculino, mas acho que a sociedade machista e patriarcal tenta a todo momento que até mesmo a nossa relação que não tem homem, né? A galera fala, quem é o homem? Quem é a mulher? Não tem, isso é difícil entender, assim, não tem homem, sabe? Duas mulheres, é uma relação baseada em duas mulheres, então não tem que ter homem, não tem que ter o masculino, mas a fetichização faz isso, faz que as nossas relações sejam perpassadas tudo aí por esse imaginário de que a indústria pornográfica criou, né? Teve muito a ver com a criação, inclusive, de que duas mulheres é legal, é bonito, é pro homem, sabe? Então, eu acho que isso perpassa demais pela lesbofobia, assim. Isso é uma das coisas que mais dá... A gente fica com raiva, né, pra falar a verdade. Dá vontade de dar umas porradas em macho às vezes, né? Mas a gente tem que respirar fundo e seguir, né, no que a gente acredita, que não é a violência, é o caminho. Mas às vezes dá vontade, né, meninas? Então, outra coisa que eu coloquei que passa pela lesbofobia e pela nossa invisibilidade, né? Que a invisibilidade lésbica é um tema bem delicado. Saúde.
saúde sexual das mulheres lésbicas. Eu duvido, assim, que alguém aqui já viu alguma campanha, uma campanha bem explanada para todo mundo ver, bem popular, assim, no posto de saúde, no hospital, sobre a saúde da mulher lésbica, saúde sexual, especificamente. É um apagamento, as pessoas não entenderem a nossa sexualidade como algo que deve ser cuidado e debatido também, né? Como se as mulheres lésbicas não pegassem ISTs, como se a gente não fizesse sexo mesmo, como se a gente não precisasse saber como se proteger. É extremamente difícil a gente chegar num profissional de saúde, né, um ginecologista e tal. É extremamente difícil esse profissional saber como orientar a gente, né? Acho que nem culpo eles, eu culpo a medicina que precisa avançar muito nisso, o mundo que precisa dar mais visibilidade pra gente, né? Essa é uma pauta que eu acho que precisa perpassar pelo movimento LGBT, a saúde sexual da mulher lésbica, né? As proteções contra as ISTs, a gente não mal sabe sobre camisinha, sobre... Nossa, sabe, existe protetor de dedo, um monte de coisa que ninguém sabe, ninguém divulga. Então, isso perpassa muito pelo fato da nossa invisibilidade, né? Da nossa pauta acabar estando muito longe, às vezes, da pauta LGBT mesmo, né? Acabam esquecendo que são particularidades, né? O sexo entre duas mulheres não é a mesma coisa. É diferente, tem outras questões que precisam ser pensadas em relação à saúde, né? Então, uma coisa que pega muito para mim é essa parte da saúde lésbica, saúde sexual, principalmente das lésbicas, que a gente não acha nada sobre se a gente não for atrás procurar, né? Procurar a fundo para achar, porque não é fácil, não tem em outro lugar. Outra coisa, só um minuto, Bia. Outro ponto, né? Eu coloquei esses 4 pontos de que são bem importantes para mim, né? Enquanto a minha experiência de vida enquanto mulher lésbica e tentando sempre trazer para o debate, que é família, né? A questão família para LGBT é muito difícil, a gente sabe, né? Geralmente a família é o primeiro núcleo opressor, né? O primeiro núcleo de negação, de problema que a gente passa quando a gente se assume, né? Quando alguém desconfia de alguma coisa. Então a família é uma coisa muito tabu ainda dentro do movimento LGBT, eu vejo. Parece a ser profano, a ser é tudo festa, é tudo liberal, tipo, parece que a gente, não que a gente não adore uma festa, uma bagunça, mas é óbvio, sabe? Nós somos pessoas que a gente gosta de estar juntos nos mesmos lugares, né, com outros iguais a gente gosta dessa festa, mas eu acho que criou um estereótipo em volta do LGBT, dessa promiscuidade toda, de que a gente não pode nem fala sobre família, sobre a construção de família, sobre, poxa, o meu sonho é casar com a minha mulher, casar de verdade, dentro da minha religião, e ter 2 filhinhos e ficar velha com ela para sempre. Eu não vou ir pra festa para sempre, eu não vou ficar na zoeira para sempre. Então, dentro do movimento, eu acho que a gente discute muito ter uma família, construir, você pode lutar para isso. Você não é só LGBT, sabe? Acho que isso são coisas que definem muito a gente, né? Fala, ai, a Júlia, ai, aquela lá sapatão, ai, o fulano, aquele viadinho, sabe? É como se, tô falando aqui no chat, como se não existisse mais nada pro LGBT depois que ele passa da fase de festa, de tudo, né? LGBTs idosos são pessoas muito excluídas pelo movimento também. Então, eu acho que quero que fique essa mensagem de que a gente pode pensar em família, a gente não é tudo o que eles falam, a gente precisa, a partir do momento que colocamos o movimento como político social por direitos, né? A gente precisa lutar para ser reconhecido como gente, né? Não só como LGBT, mas como alguém que quer casar, que quer ter filho, ou que não quer ter filho, ou que quer morrer solteiro, ou que quer fazer festa o resto da vida inteira, não importa.
né? Porque parece que a gente tem uma cobrança muito grande sobre ser LGBT e não poder seguir alguns caminhos, né? Falando em família, né? Eu tô finalizando aqui minha fala. Gabriel, pode mudar o slide? Eu coloquei algumas imagens da campanha da visibilidade lésbica, né, do grupo Dignidade, do coletivo Cássia, que é um coletivo sapatão, o grupo Dignidade é um coletivo LGBT. Eu coloquei essas imagens aqui. Essa primeira é bem amigas, né? Elas até adotaram um gatinho. Não, casadíssimas, elas são um casal, elas até adotaram um gatinho. Pode mudar, Gabriel. A outra, minha filha tá morando com uma amiga. Não, minha filha tá morando com a noiva. Pode mudar. Vou ao cinema com uma amiga. Não, eu vou no cinema com a minha esposa, né? Eu acho que... Pode mudar, Gabriel. Eu acho que o que eu tô tentando passar agora, finalizando, é que o nosso amor é importante demais pra gente ser tratada como amiga ou como amigos, né? Falando de todas as siglas. É óbvio que nós corremos riscos e temos problemas em falar quem nós somos de verdade, falar sobre a sexualidade, sofremos violência, mas todo lugar que o nosso amor puder ser explanado, que ele seja, sabe? Para a gente não esconder o amor por causa de um preconceito que vem do lugar que a gente está combatendo para não existir mais. Claro que dentro dos parâmetros da nossa segurança, né, e tudo, pode mudar, Gabriel. Eu quero deixar a mensagem aqui para que a gente não esconda o nosso amor por causa do preconceito, que nós cuidemos uma das outras, um dos outros, que nós levemos em consideração todas as particularidades de todas as letras daquela sigla, né, que representa e que a gente luta tanto. E é isso, gente. O amor é a base de tudo. Por mais que nós estejamos vivendo em tempos de ódio, né? Tempos terríveis. Vamos ficar com essa mensagem de amor para dentro do movimento LGBT, por mais utópico que isso seja, né? Vamos passar essa mensagem sempre para frente de amor, né? E combater sempre o ódio e o fascismo, mesmo quando ele esteja lá dormindo, a gente precisa combater ele, viu? É isso. Muito obrigada. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas fiquei muito feliz que os meninos me chamaram. Eu espero que eu tenha trago coisas importantes para o debate, para as pessoas pensarem sobre. Eu estou super aberta a perguntas, se vocês quiserem mandar, depois eu vou responder no Stories. Muito obrigada para todo mundo que está falando aí no chat. Pedro, João, Gabriel, Projeto Orientando. Muito obrigada por fazer isso ser possível e por isso acontecer, né? Mesmo nessas condições de mundo. E desculpa que eu acho que eu já passei do tempo, mas eu espero que eu tenha falado e todo mundo tenha entendido, que tenha sido bom e tenha contribuído, tá? Para todo mundo pensar sobre. E viva a gente, viva o amor e tudo. É isso. Muito obrigado, Ju, né? Então, lembrem que todas as perguntas para a Ju serão respondidas nos stories da LGBT Conference, tá?